Nesta videoaula estudaremos a velocidade da fotossíntese, mais especificamente os fatores que interferem na velocidade da fotossíntese. Veremos que são três os fatores que influenciam na velocidade da fotossíntese: a luz, o gás carbônico e a temperatura. Vamos ver de que forma esses elementos ou esses fatores irão interferir, aumentando ou até mesmo diminuindo a velocidade da fotossíntese. O primeiro fator a ser analisado por nós é a influência da luz sobre a velocidade da fotossíntese. Nós sabemos que a fotossíntese é a junção, é a síntese de glicose a partir da união do gás carbônico mais a água mais a energia luminosa. De tal maneira que quanto maior a incidência de luz, maior aparentemente seria a velocidade da fotossíntese. Porém, vamos ver que não é exatamente assim. Vamos observar a velocidade da fotossíntese influenciada pela influência da luz sobre a fotossíntese, representada através desse gráfico. Vemos aqui no eixo horizontal a intensidade luminosa, que vai aumentando da esquerda para a direita, e a velocidade da fotossíntese, que aumenta de baixo para cima. Vemos também que temos aqui a equação da fotossíntese, o gás carbônico mais a água, formando o C6H12O6, está faltando aqui o oxigênio, e liberando aqui uma molécula de oxigênio. A velocidade da fotossíntese aqui há uma pequena falha aqui, porque a glicose é C6H12O6, está faltando aqui o oxigênio, e libera o oxigênio para a atmosfera. A intensidade da fotossíntese influenciada pela luz é medida pela liberação do oxigênio. Quanto maior a liberação de oxigênio, maior é a velocidade da fotossíntese. Eu não vou medir a influência da luz diretamente, mas sim indiretamente, através da liberação do oxigênio. Quanto maior a intensidade luminosa, maior é a velocidade de liberação do oxigênio. Maior, consequentemente, é a intensidade da fotossíntese. Observemos que aqui eu tenho um eixo paralelo, um eixo horizontal, que indica a velocidade do consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio se dá através da respiração da planta, e ele é constante. A intensidade luminosa, lógico, não vai interferir. Quanto maior a intensidade luminosa, maior é a temperatura, maior é a velocidade de liberação do oxigênio, até que atingimos esse ponto, que é chamado de ponto de compensação, no qual a produção de oxigênio é igual ao consumo. O consumo é igual à produção de oxigênio. Então chamaremos esse ponto de ponto de compensação. Se eu continuar a aumentar a intensidade luminosa, chegaremos a esse ponto B, que é o ponto de saturação luminosa. A partir daqui, a velocidade da fotossíntese não mais aumentará, porque todas as enzimas já estão mobilizadas na produção da glicose. Portanto, chamaremos esse ponto de saturação. Temos aqui ponto de compensação, na qual a velocidade de produção de oxigênio, o consumo é igual à liberação. E temos o ponto de saturação, é o ponto a partir do qual não adianta mais eu aumentar a intensidade luminosa, porque a velocidade da fotossíntese não mais aumentará. Com relação à intensidade da luz e a fotossíntese, existem dois grupos de plantas. Existem as plantas chamadas de ambrófilas, que são plantas de sombra. Essas plantas vivem normalmente no solo de florestas, vivem sobre a sombra de grandes árvores, e elas normalmente possuem uma folha fina, tudo para facilitar a absorção da luz. Elas podem morrer se forem expostas à intensidade luminosa, uma grande intensidade luminosa. E elas têm também uma característica que é o seu ponto de
ponto de compensação é baixo. Ponto de compensação, vamos voltar para ilustrar para ninguém esquecer, é aquele ponto no qual a produção de oxigênio é igual ao consumo. Então apresenta um ponto de compensação baixo. Já por outro lado, temos as plantas chamadas de heliófilas ou heliófitas. Hélio quer dizer sol e fita quer dizer planta. E fila quer dizer afinidade. Plantas que vivem em lugares bem iluminados. E uma das características são as folhas grossas. A influência do gás carbônico. Como o gás carbônico é um dos componentes da reação que vai produzir a glicose na fotossíntese, quanto maior é a quantidade de fotossíntese, de gás carbônico, maior é a velocidade também da fotossíntese. Esse gás se encontra na natureza, na atmosfera, mais precisamente numa percentagem de 0,03%, uma percentagem muito pequena comparado com outros gases, como o oxigênio ou o nitrogênio. Mas se a planta receber um aumento de gás carbônico, não significa necessariamente que a velocidade vá aumentar, porque vai depender de outros fatores, como a luz. Vamos observar isso a partir de um gráfico. No eixo horizontal, eu tenho a concentração de gás de CO2 que aumenta da esquerda para a direita, e a velocidade da fotossíntese que aumenta de baixo para cima. Se a intensidade luminosa for baixa, quando eu aumento a concentração de CO2, rapidamente aqui no ponto A, que é o ponto de saturação, a velocidade da fotossíntese já vai se estabilizar, não mais aumentará, independentemente de eu aumentar ou não a concentração de CO2. Eu posso até aumentar a concentração de CO2, mas a velocidade não aumentará porque a luz, a intensidade luminosa é baixa. Se a intensidade luminosa for média, o ponto de compensação, o ponto de saturação será um pouco mais alto. E se a intensidade luminosa for alta, o ponto de saturação também é mais alto e a velocidade pode atingir níveis mais avançados. Portanto, o aumento da concentração de CO2 não aumentará necessariamente a velocidade da fotossíntese, porque vai depender da intensidade luminosa. A influência da temperatura. A temperatura provoca uma aceleração, um aumento da energia cinética, que é o movimento, a energia das moléculas, o movimento das moléculas. Quanto mais moléculas se movimentam, mais elas colidem, mais elas reagem. Portanto, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da fotossíntese. Porém, há um limite nisso tudo. Há um limite nesse aumento. Na fase clara, por exemplo, esse aumento de temperatura não vai ser tão decisivo, porque chega uma hora que as enzimas que atuam nesse processo estão todas mobilizadas já no processo por exemplo, de formação do NADPH2, que, como nós vimos lá na primeira aula de fotossíntese, o NADPH2 é um transportador de hidrogênio. Ou, por exemplo, na fotólise da água, quebra da água, ou na síntese de ATP. Então, essas reações elas acontecem e aceleram-se com o aumento da temperatura, porém há um limite, porque se eu aumentar demais essa temperatura, haverá uma desnaturação das enzimas que atuam nesses processos e a velocidade vai passar a cair. Vamos ver graficamente como representaremos isso. Na horizontal, eu tenho a temperatura, que aumenta da esquerda para a direita, e de baixo para cima a velocidade da fotossíntese. Então, tem pouca luminosidade na figura 2 e muita luminosidade no gráfico 1, na curva 1. Quando eu tiver uma baixa luminosidade, eu posso até aumentar a temperatura. A velocidade não vai aumentar ou não vai até diminuir. E a partir de certo ponto, se eu continuar a aumentar a temperatura, vai desnaturar, quer dizer, vai destruir as enzimas e a velocidade vai diminuir, desacelerar e vai chegar até a zero nesse ponto. Se por outro lado houver uma intensidade luminosa alta, muito intensa, quando eu aumentar a temperatura, a velocidade também aumentará.
porém até esse ponto. A partir daqui, se eu aumentar a temperatura, a velocidade diminui, porque haverá uma destruição, uma desnaturação das enzimas. E a velocidade poderá chegar a zero, caso eu continue com esse aumento de temperatura. A evolução da fotossíntese. Os cientistas acreditam, a partir de análises de DNA, que os primeiros seres a fazer fotossíntese não usavam a água como fonte de hidrogênio, e sim o ácido sulfídrico. Vamos acompanhar a partir dessa equação. Na equação nessa fotossíntese, promovida por algumas espécies de bactérias, elas usam CO2 como fonte de carbono e de oxigênio, e usam o gás sulfídrico, o SH2, como fonte de hidrogênio, e liberam como subproduto o enxofre. Portanto, é uma fotossíntese sem a água. Aqui eu encerro a primeira parte da minha videoaula sobre... Na verdade, a segunda parte sobre fotossíntese.